Da narrativa tocante da jornada final de Jesus até a cruz, somos confrontados com o profundo estresse que ele enfrentou. Muitos podem presumir que esse caminho foi fácil para ele, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Se fosse fácil, o significado de seu sacrifício seria subestimado. Em vez disso, testemunhamos Jesus sobrecarregado por uma tristeza profunda, à beira da morte. Imagine-se nessa situação angustiante, prestes a enfrentar uma das mortes mais dolorosas, cercado pela iminente humilhação e insultos. A aproximação daqueles que viriam para prendê-lo é iminente. O relato de Lucas nos leva da profunda oração de Jesus no Getsêmani, onde sua fé em Deus é reafirmada até seu sepultamento. A Bíblia nos guia pelos passos finais de um homem inocente que escolheu morrer por outros. Cada um dos evangelhos nos apresenta uma narrativa vívida do momento em que Jesus, junto com seus discípulos e outros, passou no jardim do Getsêmani, momentos cruciais antes de sua prisão. É um relato de profunda agonia e entrega. Jesus, angustiado, se prostra e ora ao seu Pai, clamando e indo um pouco mais além. Ele caiu com o rosto em terra e orou dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Mais adiante, ele repete esse pedido novamente. E afastando-se, orou outra vez, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Mateus 26:42. Essas palavras ecoam pelos séculos, revelando a profunda submissão de Jesus ao plano divino, mesmo diante do sofrimento iminente. Essas orações tocantes lançam luz penetrante sobre o estado de espírito de Jesus imediatamente antes de enfrentar sua crucificação, revelando sua total entrega à vontade divina. O cálice ao qual ele se refere é o símbolo do sofrimento que estava prestes a suportar. É como se Jesus estivesse diante de um cálice amargo, pronto para bebê-lo até a última gota. Em Mateus 20:22, Jesus aborda o tema do sofrimento ao perguntar aos discípulos. Jesus respondeu: vós não sabeis o que pedis, podeis beber o cálice que eu vou beber? Disseram-lhe: podemos. Esta é uma pergunta que ressoa em todas as nossas almas. Quando Jesus ora ao Pai, suplicando: passe de mim este cálice, ele expressa o anseio humano natural de evitar a dor e o sofrimento. Esta é a humanidade crua de Cristo, evidenciando seu profundo entendimento das lutas humanas. Jesus, sendo totalmente Deus, também é totalmente humano. Mesmo em sua perfeição divina, sua natureza humana enfrentou a agonia de aceitar a tortura e a vergonha que o aguardavam. Sua carne se recusou ante a perspectiva da cruz. Num momento de profunda vulnerabilidade, ele compartilhou com seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Esta é uma verdade que ressoa dentro de todos nós. A batalha entre o espírito disposto e a carne fraca. Quando Jesus clamou: passe de mim este cálice, ele estava confrontando os desejos humanos de autopreservação e conforto. Essa luta foi intensa, marcada por tristeza até a morte. Ele confidenciou a seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26:38. Essas palavras ecoam através dos séculos, revelando a agonia que ele suportou em sua humanidade. Esta oração, mais do que qualquer outra coisa, ilustra vividamente que Jesus era totalmente humano em todos os sentidos. Ele tinha pleno conhecimento do que estava por vir, conforme registrado em Marcos 8:31. E começou a ensinar-lhes que convinha que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que ressuscitasse depois de 3 dias. Ele ensinou a seus seguidores sobre a necessidade do sofrimento, rejeição e morte,
mas também sobre a promessa da ressurreição após 3 dias. O tormento ao qual ele estava destinado a suportar ia além do físico. Era também mental e espiritual. Jesus estava ciente de que a crucificação era o plano divino, o meio pelo qual ele seria ferido por nossas transgressões e esmagado para a nossa cura. Ele sabia que isso estava alinhado com a vontade de Deus, como descrito em Isaías 53, 5, 7. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Essas profecias se cumpriram em Jesus, que como um cordeiro silencioso diante de seus tosquiadores, aceitou o destino que lhe foi atribuído para a nossa redenção. Essas são as verdades profundas que ecoam pelas páginas da história e ressoam em nossos corações até hoje. O amor de Jesus pela humanidade é incomensurável, mas sua humanidade também temia a dor e a tristeza que estavam por vir, levando-o a clamar ao seu Pai: passe de mim este cálice. Essa frase, tão carregada de significado, revela 2 qualificações essenciais. Em primeiro lugar, Jesus inicia sua oração com as palavras "se for possível". Ele suplica ao Pai buscando uma alternativa para a redenção da humanidade. Se houvesse uma, Jesus não desejava enfrentar a morte, mas ultimamente submeteu sua vontade à do Pai. Os eventos que se seguiram à sua oração deixam claro que não havia outro caminho possível. O sacrifício de Jesus Cristo é singular e incomparável, sendo o único capaz de redimir o mundo, como proclamado em João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus vindo para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O livro do Apocalipse, no capítulo 5-9, ressoa com um cântico glorioso de redenção, proclamando: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Isso nos lembra do sacrifício final de Jesus, que trouxe redenção a toda a humanidade. Além disso, Jesus expressa em sua oração: Não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele estava completamente comprometido com a vontade de Deus em todos os aspectos de sua existência, mente e alma. Essa é a essência da oração dos justos, sempre se submetendo à vontade de Deus, como ensinado em Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No jardim do Getsemane, Jesus venceu a carne mantendo-a submissa ao Espírito. Ele conseguiu isso ao se render completamente à vontade de Deus, mesmo quando era difícil. Nossos próprios momentos difíceis se tornam mais suportáveis quando entendemos que Jesus compreendia o desejo de seguir a vontade de Deus, mesmo quando era difícil. Ele compreendia o conflito entre a vontade da carne e a vontade de Deus, e isso nos oferece conforto e encorajamento. Essa luta não é pecaminosa, mas sim uma parte normal da experiência humana, mostrando que a verdadeira vitória está em se submeter à vontade divina, mesmo quando é desafiador. Nosso Redentor Jesus Cristo assumiu plenamente a natureza humana em todos os aspectos, como lembrado em Hebreus 2:17. Por isso convinha que em tudo fosse feito semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele se tornou um sumo sacerdote misericordioso e fiel, capaz de fazer expiação pelos pecados do povo, apagando o pecado e proporcionando reconciliação entre Deus e a humanidade.
Jesus veio com uma missão clara de buscar e salvar os perdidos. Ele conseguiu completar essa missão, mesmo que fosse necessário beber até o fundo o cálice do sofrimento. Sua oração revela a profundidade e qualidade de seu relacionamento com o Pai. Foi um teste extremamente difícil, como evidenciado pela agonia profunda e quase mortal que ele enfrentou no jardim, conforme descrito em Lucas 22, 43, 44. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor era como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Enquanto Jesus lutava em oração, seus discípulos, incapazes de compreender totalmente a gravidade da situação, adormeceram. Um anjo veio do céu para fortalecê-lo neste momento crucial. Ao se levantar da oração, Jesus encontrou seus discípulos dormindo de tristeza e os exortou: "Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação." Lucas 22, 45. Essas palavras ecoam até hoje, lembrando-nos da importância da vigilância espiritual, mesmo nos momentos mais desafiadores. A aparição de um anjo para confortar Jesus no jardim do Getsêmani é profundamente significativa. Ela simboliza a disposição do céu de ficar ao lado de Jesus enquanto ele enfrenta seu chamado, mesmo diante da rejeição e da morte iminentes. Jesus confia seus fardos a Deus. Esta é uma representação profundamente humana de Jesus, lidando com uma variedade de emoções enquanto enfrenta sua própria morte. Lucas, ao retratar Jesus dessa maneira, não diminui sua divindade, mas nos mostra um Jesus que pode se relacionar com nossas fraquezas e traumas, como afirmado em Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Esses versículos revelam o caráter de Jesus e nos mostram como podemos enfrentar os grandes desafios da vida que Deus nos envia. Eles nos apresentam um homem que confia totalmente em Deus e está determinado a fazer a sua vontade, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Isso é uma fonte de encorajamento e inspiração para todos nós, mostrando que, como Jesus, podemos confiar em Deus em meio às adversidades e permanecer firmes em sua vontade. Observamos um indivíduo lidando com dificuldades, buscando conforto e orientação em Deus, e outro canalizando emoções profundas através da oração a Deus. Jesus também enfrenta esse desafio, recebendo, no entanto, não a redenção, mas a força necessária para superá-lo. Ele questiona a possibilidade de outro caminho, mas manifesta sua determinação em aderir ao plano divino. Em resposta, o céu concede a Jesus a fortitude necessária para cumprir sua missão, ignorando sua súplica por uma alternativa. O texto destaca essa harmonia entre a aceitação do chamado divino e o apoio celestial fornecido. Por meio deste passagem, aspectos notáveis do caráter de Jesus ao enfrentar seu julgamento crucial são ilustrados. Na oração, ele compartilha abertamente seu sofrimento e anseio por Deus, mantendo sua prática de comunicação com o divino inalterada pelos eventos extraordinários de sua existência. Muitas vezes, falhamos em recorrer a Deus com nossas necessidades quando estamos ocupados demais. As provações podem nos levar a dobrar os joelhos, mas o ritmo acelerado da vida muitas vezes nos mantém em movimento, impedindo-nos de dedicar tempo à oração. No entanto, esse não foi o caso com Jesus. Seu exemplo nos lembra que a oração é essencial mesmo em meio ao caos. A oração de Jesus não era apenas um ritual superficial, estava cheia de honestidade, emoção e dor. Ele nos ensina que a verdadeira oração requer esforço e sinceridade. Muitas vezes, em vez de realmente nos envolvermos na oração, apenas inclina-se a cabeça, fecha-se os olhos e permite que nossas mentes divaguem. Jesus demonstrou tanto honestidade quanto humildade.
Ele expressou sinceramente sua esperança de que Deus encontrasse outro caminho, mas estava ainda mais comprometido em fazer a vontade divina. Embora diferente dos lamentos dos Salmos, sua oração compartilhou uma semelhança ao permitir que o suplicante expressasse suas emoções e dores mais profundas diante de Deus. O confronto íntimo que ocorre na oração muitas vezes traz o conforto necessário para nos guiar em nossos próximos passos, enquanto seguramos firmemente na mão de Deus. Além disso, a oração não é uma atividade superficial, é um compromisso total de nosso ser. Jesus exemplifica isso em sua própria oração no jardim, onde ora com tanta intensidade que até o suor se transforma em gotas de sangue. É interessante notar que Lucas, sendo médico, menciona essa condição médica rara conhecida como hematidrose. Esse fenômeno ocorre quando alguém está sob grande estresse e os capilares nos ductos das glândulas sudoríparas se rompem, permitindo que o sangue se misture com o suor. O Dr. Frederick Zugibe explicou que, sob grande pressão, os vasos sanguíneos ao redor das glândulas sudoríparas se contraem e, quando a ansiedade diminui, eles se dilatam até se romperem, resultando na mistura de sangue com suor. Isso descreve vividamente a situação de Jesus no jardim. Mas há uma palavra em grego que merece nossa atenção especial. O texto nos diz que seu suor tornou-se como gotas de sangue grandes e espessas. Este episódio em que Jesus enfrenta uma extrema agonia no Getsemane é o ponto focal da narrativa. Quando Jesus chega ao jardim, ele compartilha com seus discípulos que está profundamente perturbado e aflito. Ele é dominado pela dor ao ponto de sentir-se à beira da morte. Lucas menciona essa intensidade, descrevendo o suor de Jesus como se fossem gotas de sangue. Mas por que ele está tão aflito agora? Sua dor não é simples, mas complexa. Devemos entender que ele estava prestes a suportar a penalidade merecida por milhões e milhões de pessoas. O peso do pecado da humanidade. No jardim, a humanidade de Jesus é totalmente revelada. Este é, arrisco dizer, o momento mais vulnerável de Jesus, apesar de permanecer sem pecado. Ele está agora experimentando em pleno o que realmente significa ser humano. É aqui que ele experimentará nossa dor. É aqui que ele enfrentará uma tentação mais forte do que qualquer um de nós poderia imaginar. Portanto, é apropriado dizer que ele foi tentado de todas as formas possíveis, e é a visão do cálice diante dele que o leva a orar. Se possível, passe de mim este cálice. Ele faz um apelo, mas há silêncio. Ele apela novamente, mas o silêncio persiste e então, pela terceira vez, ele faz seu apelo, mas o silêncio ainda reina. Este silêncio nos diz que este era de fato o desejo de Deus. Mesmo na cruz, Jesus é ridicularizado com insultos. Sua morte, por mais injusta que possa parecer, parece ser uma derrota superficial. No entanto, por quem ele é, Jesus transforma essa derrota aparente em uma vitória gloriosa, não apenas para si mesmo, mas para todos que aceitam o que ele realizou em um pedaço solitário de madeira. Todo líder enfrenta momentos de solidão, especialmente ao se aventurar em território desconhecido. No jardim do Getsemane, Jesus viveu um de seus momentos mais solitários. Cada membro de sua equipe o havia abandonado apenas horas antes. Ele foi julgado, torturado e crucificado. Sua experiência no jardim é um dos exemplos mais poderosos da dedicação de um líder. Todo líder que busca fazer algo significativo para Deus, eventualmente passa por seu próprio Getsemane. O que podemos aprender desses momentos solitários? Em primeiro lugar, é onde as batalhas espirituais são travadas. Em segundo lugar, é onde a solidão é profundamente sentida. Em terceiro lugar, é onde a vitória é finalmente conquistada. No Getsemane, Jesus mostra a seus seguidores que a rendição total a Deus é a chave para superar as batalhas mais difíceis da vida. Isso é evidente em sua oração. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Em sua humanidade,
Jesus expressa sua preferência pessoal, mas ele está disposto a abandonar seus próprios desejos para cumprir o plano de Deus. Esta é uma lição essencial para todos os que desejam seguir Jesus. Às vezes, os planos de Deus podem parecer desconfortáveis ou até mesmo dolorosos, mas devemos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Essa confiança total em Deus é o que nos permite enfrentar nossos próprios Getsêmanes com coragem e esperança. Aproxima dele com honestidade e sinceridade. Isso nos dá permissão para fazer o mesmo. Não precisamos mascarar nossas emoções ou fingir que estamos bem quando não estamos. Deus quer nos encontrar onde estamos e nos confortar em nossa aflição. Finalmente, a oração de Jesus no Getsêmani nos lembra que mesmo o Filho de Deus enfrentou momentos de dúvida e medo. Isso significa que não estamos sozinhos em nossas próprias lutas. Jesus entende nossa dor porque Ele a experimentou pessoalmente. Ele não apenas nos oferece conforto e esperança, mas também nos dá um exemplo a seguir. Assim como Jesus se submeteu à vontade do Pai, devemos fazer o mesmo em nossas próprias vidas. Ao fazermos isso, descobrimos a paz que excede todo entendimento, mesmo em meio à tempestade. A oração de Jesus no Getsêmani é uma poderosa expressão de sua humanidade e divindade. Ela nos lembra que ele era totalmente humano, experimentando todas as dores e tentações que enfrentamos, mas também totalmente divino, confiando na vontade perfeita de seu Pai Celestial. Esta oração é uma inspiração para todos nós, mostrando-nos como podemos nos aproximar de Deus com sinceridade e fé, mesmo em nossos momentos mais difíceis. Jesus nos mostra que é normal ter medo e dúvida, mas que podemos superar essas emoções através da oração e da confiança em Deus. Ele nos ensina a render nossas vidas ao Pai, confiando que Ele sempre fará o que é melhor para nós. Como Jesus, podemos enfrentar nossos próprios Getsêmanes com coragem e esperança, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado, fortalecendo-nos e guiando-nos através das tempestades da vida. Por meio da oração e da rendição à vontade de Deus, podemos encontrar paz e consolo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Assim como Jesus orou no Getsêmani, podemos encontrar força e encorajamento em nossa própria comunhão com Deus.